Como é de costume, na maioria das vezes aqui no canal, quando eu falo de algum assunto, tento levar o tema de maneira que você aí possa, por você mesmo, chegar a alguma conclusão. É claro que às vezes eu sou humano, posso não resistir e avançar aqueles limites que eu mesmo não gosto muito, não concordo. Prefiro falar de ideias do que de pessoas, mas quando vai ver a gente acaba ali soltando um nomezinho porque, né, todo mundo é filho de Deus e eu não sou perfeito. Então minha ideia não é fazer isso, mas quando se faz necessário, eu acredito que é importante, eu acabo citando mesmo. E aí você também conclui se concorda comigo ou não. Então eu gostaria de falar para você hoje sobre um grupo de pessoas, de uma pessoa ou um grupo de pessoas, e no final eu te falo exatamente o que é, que você já deve ter visto aí, que se recusa a fazer autocrítica. Então tá ali aquela pessoa, aquele grupo de pessoas seguindo aquelas ideias, estão errando gravemente ou chegam até um limite, mas não fazem uma reflexão a respeito do que fizeram. Não são capazes assim, tá, aqui a gente poderia ter tomado uma decisão diferente, daqui para frente nós vamos fazer de outra forma. Conhece alguém assim? Eu conheço um monte de gente e se a gente vacilar, a gente comete o mesmo erro. Sinaliza virtude e não cumpre. É fácil falar que é honesto, que é íntegro, que é bom, que está preocupado com isso, com aquilo. Se o resultado das suas ações forem desastrosas, não vai importar muito o que de fato você é ou não, sendo que na prática, no final, as tuas ideias, o teu comportamento ou o meu acabaram se mostrando bastante incongruente e bastante diferente daquilo que a gente pregava. Vou deixar um ponto aqui por último, que esse é mais grave de todos. Tem gente por aí que acredita que pode falar qualquer porcaria, né, só porque se acha limpinho. Pô, tá cheio de gente assim. E na política, então, parece uma coisa, né? Tem uma frase que eu não gosto, mas é que ela é muito verdadeira. Tem grupos aí achando que é possível pegar o cocô pelo lado mais limpo ou menos sujo. Muda nada, né? Então, cuidado, muito cuidado de acreditar e dar voto a essas pessoas, né? Que acha que está acima do bem e do mal. Tá cheio de ideologia assim. Confunde o próprio pensamento como se fosse a própria realidade. Cara, esse talvez seja o ponto mais comum entre todos, o mais antigo talvez, que tem a ver com o mito da caverna, de você olhar e achar, acreditar que aquilo, aquelas sombras que você está vendo representam a realidade. De repente você está vendidaço na situação e aí você fica ali naquele achismo, não percebe que o que você está pensando talvez não seja necessariamente o que está acontecendo. E tem muita gente do mal que se utiliza dessa falha humana, que é geral, todos nós temos, e se utiliza disso para dominar as pessoas. Então a gente mais uma vez tem que redobrar e faça um raciocínio, pesquise sobre o mito da caverna, caso você já não tenha ouvido falar, e você vai entender melhor. Não sabe a diferença entre opinião e prova. Quando você liga a televisão e alguém diz, culpado, veja não sei o que lá, às vezes não, olha, vou te falar que se bobear, a grande maioria das vezes não corrobora com a realidade, é só blá blá blá. Né? Uma investigação ainda não significa que a pessoa seja culpada. Se ela for julgada em primeira instância, ainda não significa que ela é culpada, porque muitas vezes o juiz ali está ideologizado. Isso está acontecendo muito. Um juiz lá de tal lugar, que é não sei de qual ideologia, que você sabe muito bem qual, vai lá e faz uma provocação que não vai gerar nenhuma penalidade para ele, mas vai gerar muito bafafá. E lá na segunda instância o cara perde de 3-0. Porque é falso, é vicioso, é errado, né? Então, assim, muito cuidado. Existe uma diferença. Alguém acha que fulano de tal não presta. Daí a ser verdade, ele provar aquilo. É ladrão. Pô, tem que provar. Não é igual um descondenado lá que você sabe que é ladrão e é só porque a justiça suspendeu e cancelou o julgamento, o inquérito continua rolando. O cara continua sendo ladrão. Só não foi julgado ainda porque as etapas da justiça foram anuladas, ali alguma coisa assim, vai retornar um processo, vai voltar a estágios anteriores. E só aqui, o cara candidato a presidente da República, meu Deus do céu.
Se acha tão honesto que não vê problemas em andar com bandidos. Que porcaria é essa? Já viu aquela frase que a tua mãe deve ter dito para você quando criança? Diga com quem tu andas, eu te direi quem és. Então, se o cara não presta, como é que você vai andar com o cara? Você não é obrigado a saber se o cara presta 100% do tempo a todo mundo. Pô, eu mesmo tirei foto com um cara uma vez que hoje eu tenho vergonha de ter tirado foto com o cara. Deletei, rasguei, sujo na hora. E isso que mais me assustou é que na hora eu não percebi que eu poderia estar do lado do diabo ali e não teria percebido. Isso é gravíssimo. Divulguei as fotos nas mídias sociais, depois deletei. Falei, cara, inacreditável que eu não percebi aquilo. Pode acontecer com qualquer um. E insistir no erro, aí já é complicado. Tem um outro aqui para quase encerrar: confunde a própria vontade, né, inventando falsos argumentos, como se aquilo fosse uma razão, uma racionalidade. Esse é um problema seríssimo, talvez não tão frequente quanto a gente imagina, mas na verdade ele é tão... Então o cara tem uma vontade que ele nem mesmo percebe, uma falsa crença em alguma coisa, e ele começa a manipular e distorcer os fatos, a realidade, os argumentos, a fim de corroborar com aquilo, fazer aquilo ter validade. Então, assim, esse aqui é barra pesada, hein? Esse aqui é bem profundo ali. Se o cara não tiver bem atento, é fácil de cair e difícil de perceber e difícil de provar. Então, são sofistas, conscientes ou inconscientes, são pessoas que acabam defendendo ideias que no fundo sabe que não é mentirosa, mas que lá na frente vai ter algum benefício, algum retorno financeiro, algum cargo político. Muito, muito complicado esse, justamente pela delicadeza ali, os nuances ali são difíceis. O último, para encerrar, é mais pesado de todos, mas eu vou trazer para o dia a dia. É aquela famosa frase do matar em nome de Deus. Não existe nada mais diametralmente oposto às ideias da essência do que é a bondade, do que é acreditar em Deus, do que você matar em nome dele. Isso na vida diária aqui é o cara que se coloca novamente acima do bem e do mal e que acredita que até as piores coisas do mundo são justificáveis. É o tal do consequencialismo. Então o cara não percebe ali, morreram 200 milhões de pessoas, ele passa a borracha e fala que não, aquilo nunca aconteceu, que o socialismo não foi bem implementado, apaga da memória, ignora os livros. São 150 anos de ideologia do mal, destrutiva, a ideologia mais destrutiva que a humanidade já criou. São 100 anos de gente morrendo em função disso, e o cara continua ali apagando. Eu coloco isso na mesma proporção do matar em nome de Deus. Muito, muito grave. Então, assim, os fins justificam os meios de qualquer forma? Não. Se a coisa não for boa do começo ao fim, como eu já falei aqui em outro vídeo, então assim, o cara está roubando em nome da causa, já está errado. Assistencialismo, está tirando de alguém para dar para outro. Se não for por um período determinado, eu sou contra, já falei aqui no canal. Não sou 100% contra, sou contra quando não tem um prazo determinado. Senão você pune quem tem sucesso e prestigia o fracasso. Você incentiva o fracasso. São assuntos que a gente vem tratando aqui no canal lentamente. Você vai ter que assistir vários outros vídeos para poder compor melhor essa ideia. Espero que, se você tiver interesse, você o faça. Muito, mas muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, dê o seu joinha, mande a sua mensagem concordando ou não com os vídeos. Clique no sininho para receber todas as notificações e multiplique. Se você não fizer essa parte, são assuntos difíceis que as pessoas precisam pelo menos parar para pensar, ver onde é que se encaixa, onde é que não se encaixa e deixar de ser enganado por ideologias do mal, destrutivas, que tem muita gente boa que cai. Isso é fato. Muito obrigado e até o próximo vídeo.